Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, espero que vocês estejam muito bem por aí. E, bom, hoje eu venho conversar com vocês, na verdade, dando uma continuidade aí pra situação da pausa do anime Pokémon. Eu tô saindo de uma live agora, tô usando esse layout da live, mas vai servir porque é mais pra mostrar o navegador e a gente conversar por aqui. Deixa seu like, eu agradeço demais, não esqueça de continuar passando por aqui, deixa seu like e os comentários, porque ajudam demais também. Se você não vem passando aqui nos últimos vídeos, dá uma olhada, dá uma folhada aí, talvez tenha coisa que possa te interessar, beleza? Então, bora lá conversar a respeito de algumas situações aí, um pouco assim, pra colocar umas questões na nossa cabeça, né? Bora lá então. Seguinte, antes de mais nada, confirmado, tá, novamente, que não vamos ter anime no dia 30 de junho e 7 de julho, tá? Não vamos ter anime Pokémon. Isso já tava, né? Eu fiquei falando aí nas últimas 2 semanas sobre isso. E agora, real, confirmado, vai estar sendo exibido outra coisa durante aí o horário do Anime Poké. E a gente vai voltar para esse assunto já já. Então fica aqui. Korokoro, se eu não me engano isso é Korokoro. Saiu essa imagem da Korokoro desse mês. E ela mostra Miraidon e Koraidon, tá? Imagens oficiais. Eu não sei se isso pode ser algum indicativo futuro para alguma situação de Miraidon e Koraidon no anime, mas eu apostaria muito que a gente está muito próximo, talvez, de algum arco referente a Paldea e esses dois Pokémon. Não acharia estranho, tá bom? Deixando isso aqui pra vocês. Lembrando que como não temos confirmação, eu não vou ficar perdendo muito meu tempo com especulações que a gente ainda não tem tanta certeza, ainda mais porque a gente vai ficar 20 dias sem o anime depois de amanhã, né? Porque apesar de ser 2 semanas sem o anime, dia 37, fazendo a contagem de segunda-feira até a próxima exibição do anime, dá 20, 21 dias, então, vai ser tenso aí ficar sem o anime, mas acontece. E vamos voltar para esse lance agora, do lance de ter ficado sem o anime. Porque é o seguinte, o Dogaço, pra quem não conhece o Dogaço, ele tem, né, um blog e ele faz tradução aí sobre várias coisas de Pokémon, é muito legal. Ele é uma das minhas fontes em algumas situações, alguns tópicos, mas ele não é minha fonte, obviamente, de vazamentos. Mas ele é uma fonte muito confiável para quando o assunto, principalmente, é tradução. Ele fez uma observação interessante que a gente vai acabar voltando no passado, que não é tão passado assim. Bom, ele fez uma observação sobre a forma como essa pausa foi anunciada. Por quê? Geralmente, quando vai ter um episódio, mas eles não querem revelar o nome, eles usam um termo muito específico, né? Então, que seria vai ser anunciado, significando vai ter episódio, mas o nome do episódio ainda não foi revelado. Eles fazem isso quando eles querem um segredo, sabe? Aconteceu bastante na época do Mundial, pra não revelar quem iria batalhar com quem, pra evitar spoiler. Então, às vezes, as revistas fazem isso. Acontece de ter alguns erros às vezes, acontece, mas não é sempre. E quando não tem episódio na semana mesmo, geralmente eles usam essa frase aqui, né? Não teremos episódio essa semana, que igual tá nessa imagem aqui, tá vendo? Ó, segunda coluna aqui, que é legal. Mas, para essas do dia, principalmente do dia 7, eles acabaram usando esse termo aqui, né? Que indica que seria anunciado, mas no final das contas não vai ter episódio de fato, né? E aí ele se questiona se não teria reservado um episódio para esses 2 dias, mas eles recuaram por algum motivo. Ou seja, teria de fato 2 episódios, tanto no dia 30 e no dia 7, mas aí eles recuaram. E isso acendeu uma dúvida. Obviamente, isso daqui ele nem tá sugerindo, tá? Ele só jogou no alto. Ele só jogou aqui como possibilidade, mas nem sei se pode dizer como possibilidade. Ele só lembrou de um fato do ano passado. E eu tô trazendo isso aqui pra vocês também, pra gente ficar em modo de tipo... Por quê? O que aconteceu ano passado?
vou refrescar a memória de vocês. Quem acompanha o canal deve se lembrar do diretor de animação da OLM, que acabou sendo bem grosseiro, inclusive, com uma pessoa no Twitter, alguns fãs do Anipoke, pela cobrança que estava sendo feita a respeito não só dos episódios, mas também das pausas, né? Foi essa situação aqui, ó. Eu não sei se vocês se lembram. Isso aqui foi bem, né, na época eu lembro que eu fiz vídeo também disso daqui, virou um burburinho, porque ele quis dizer basicamente assim, se você não tá feliz com o anime atual, né, tipo assim, vá assistir o antigo e deixa quem quer assistir o atual agora pra quem quer ver mesmo, sabe? Ele começou a mandar várias mensagens grosseiras pras reclamações. E aí a pessoa até acabou questionando, né, o que estava acontecendo com o anime, e ele quis dizer que não tinha pessoas suficiente para lidar com o anime. Então, tipo assim, provavelmente animadores, né? E isso acabou sendo revelado por ele lá na frente, né? Então, assim, dando a entender que de fato não tinham pessoas suficientes para trabalhar com o anime. Isso na época do anime do Ash. A gente não sabe como tá a situação agora, mas a gente não pode esquecer que um anime para ficar pronto demora aí, né, do que eles já falaram pra gente, cerca aí de 1 ano uma temporada para ficar pronta. Isso aqui foi em outubro e ele já tava espumando nessa época, né? Ele já tava aqui nervoso essa época. Então eu não acharia estranho se essa pausa que a gente teve agora, não fosse de fato uma pausa que eles queriam fazer, né? Porque a gente estava teorizando que seria uma season finale agora, que a gente entraria já numa segunda fase. Mas pode ser que não, né? Pode ser, escuta bem o que eu tô falando, pode ser que tenha alguma influência dessas situações do passado com a falta de staff, né? A falta de equipe de animação do pessoal para animar. Pode ser ainda uma reação. Hoje ainda pode ser que já tenha mais. Pode ser que tenha uma equipe melhor, mais organizada no pessoal da animação, mas essa falta de episódio, quem sabe, pode ser um efeito colateral lá de trás. Mas vamos com calma. Antes de vocês, pelo amor de Deus, antes de vocês saírem falando, olha, o Camaleão falou que não tem pessoal pra trabalhar nesse anime. Então é isso que tá acontecendo. Não tô falando isso e já vou deixar isso claro, porque eu vou picotar isso aqui e vou colar em qualquer lugar que um mentiroso desse falar. Não tô falando isso. Eu tô falando que foi observado que talvez teria anime, né? Pela forma como essas revistas estavam anunciando que o anime seria... o título do episódio seria anunciado. Que geralmente quando acontece isso é porque vai ter um episódio novo. Só que no final das contas, numa, né, mudança aí de situações, não vamos ter episódios nem no dia 30 e nem no dia 7. E aí, por que será? Né? Será que o anime não decidiu dar uma pausa já para começar a aliviar como foi na situação de Jornadas? Porque quem assistiu Jornadas lembra o tanto de pausas e recapitulações que o anime teve. Principalmente na reta final. Porque assim, na época da pandemia, eu nem vou julgar nada. Por tipo, show, era a melhor coisa a se fazer. Mas no final, a gente não sabe como estava a situação. E é engraçado porque ele mesmo, né, o próprio diretor da OLM, acabava falando algumas situações, como por exemplo, ele estava muito farto da forma como as pessoas criticavam a equipe sem saber das coisas, né? Então, assim, ele pedia até que se a pessoa quisesse criticar a equipe do anime Pokémon, que o fizesse, mas que não fosse até as redes sociais delas para criticar a pessoa, né? Então, assim, ele tava pedindo para essas pessoas não serem grosseiras. Não era, acho que nem portanto, da crítica, mas com palavras grosseiras, como ele foi muito específico no tweet, né? Então, só para deixar mais elaborado, a gente não sabe como foi a produção de Horizontes, tá? A gente não tem essa noção ainda, mas uma coisa é fato, demorou para começar Horizontes, a gente teve aquele especial do Ash para fazer ali, né, cobrir uma lacuna que aparentemente iria ter,
e eles acabaram fazendo isso, e, consequentemente, a gente tem essas situações do passado. Então, será que não estamos enfrentando, quem sabe, algumas pausas para já dar uma pequena aliviada pro pessoal da Steph? Será que essa não é uma situação lá de trás que o efeito colateral surge agora, né? Uma coisa que o Dogaço também observou, muito bem observado, é que Horizonte estava indo muito bem nos EPIs, né? Foram 11 semanas sem nenhuma pausa. Então tava tudo ok. Mas ele se pergunta se não é uma situação que aconteceu no ano passado que possa agora estar surtindo um pouco de efeito e eles talvez precisem de um pouquinho mais de tempo para concluir coisas que eles têm para concluir. Pode ser, né? Jornadas foi uma bagunça. Eu espero que Horizontes não fique assim. Mas pelo amor de Deus, isso aqui é uma especulação em base da forma como foi divulgado que não teria anime. Porque dava a entender que teria. Mas, no final das contas, não tem. Então, por que será, né? Será que foi um erro ou será que eles de fato recuaram? Eis a questão. Então, eu tô passando essa informação para você ficar ciente, para você ficar informado, porque é legal ficar informado. Mas não saia falando coisas que não sabemos. A gente não sabe se é essa a questão, tá? A gente tá aqui só observando. E, independente do que aconteça, a gente espera aí que o anime volte muito em breve pra gente continuar conversando sobre o Anipoke. Beleza? Então, é isso. Um forte abraço. A gente se vê logo logo. E quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Acho que eu até refresquei a cabeça de vocês sobre esse assunto do ano passado, porque confesso que eu até tinha esquecido desse rolê, que foi um rolezão na época, né? Foi tanta coisa que aconteceu de outubro até o final do ano com o Mundial, que esse foi um ponto que a gente acabou até ignorando. Mas a equipe do Anipoke estava em sufoco em relação ali à produção e foi revelado isso no ano passado pra gente. Eu acho que a gente acabou até esquecendo, né? Bom, um forte abraço pra vocês. Vamos ver até onde essa novela vai. De qualquer forma, não vamos ter episódio, nem no dia 30, nem no dia 7.